Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui falamos de ativos no Brasil e no exterior. No vídeo de hoje, aquele compromisso mensal nosso aqui do canal de apresentar uma carteira de investimentos, né, que a gente está fazendo com foco futuro ali em aposentadoria, né? Então, a gente busca aí uma renda complementar futuramente, né? A gente está fazendo aportes mensais e já temos aí algum resultado, né? A gente vai mostrar aí em detalhes o que tem acontecido e os investimentos que foram feitos no mês de junho. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar falando do balanço, né? Então a gente tinha ali R$ 37 que não foram investidos no mês anterior, né? Tivemos ali, agora agrupando, né, alguns ativos, né? Fundos de papel R$ 56, 52 de fundos de logística, renda urbana 19 e assim por diante, né? A gente teve aí também pagamentos importantes de dividendos da CEMIG e da Sanepar, e com isso, mais um aporte de R$ 5.000 que a gente tem feito ao longo desse primeiro ano de existência da carteira, a gente tinha aí disponível R$ 5.612 para investimentos. Vamos então trazer os setores escolhidos para aporte desse mês. Já foram dois setores que já tinham ativos na carteira, né? O primeiro deles foi uma ação da área de agro, né? Então, bons pagamentos de dividendos, dividendos crescentes, dívida sob controle e ação que estivesse descontada. E também um fundo imobiliário de shoppings. Então, buscando aí bons pagadores de dividendos, né? Dividendos crescentes e buscando entre os fundos imobiliários de maior porte, né? Vamos então começar com as ações aí da área de agronegócio, né? Selecionamos aí os maiores ativos, SLC 300, Agro 3, Soja 3 e Land 3, né? Já primeiro ponto ali, né, olhar a questão de dívida. Então, a Agro 3 ela apresenta uma dívida muito relevante e por conta disso a gente entendeu que não faria sentido investir nela nesse momento. Já a Land 3 ela está apresentando uma relação preço-lucro muito alta e um dividend yield muito baixo, né? A combinação desses dois aqui certamente leva aí a gente não achar tão interessante nesse momento o investimento nessa ação. Ah, e temos agora aqui, né, a questão do 3 que é 1,2%. Então a gente está aí com a Soja 3 SLC com 6,6% e 5,1% de dividendos. Entendemos aí que a, a 300 valeria a pena ficar de fora para concentrar a comparação em somente dois ativos. Então a gente tem aí a Boa Safra, né, que é a soja 3, ela apresenta aí uma evolução, né, do preço da ação recentemente, né, ela teve já em patamares mais baixos e ela historicamente ela não é uma grande pagadora de dividendos, uma vez, né, que ela foi feita aí seu IPO, né, é uma ação que não tem tanto tempo assim de negociação. Já a SLC, né, a gente observa ali que ela vinha subindo, né, ao longo aí de 2020, 2021, e desde então, aí, desde meados de 2022, o preço da ação está andando de lado, né? A gente observa ali que, especialmente depois de 2017, ela se tornou uma boa pagadora de dividendos, né? Então a gente observa ali os proventos pagos crescentes aí, né? E por conta principalmente dessa característica de a gente enxergar que o preço da ação está estagnado aí há pelo menos 3 anos praticamente, né? Ah, entendemos que a gente estaria comprando, né, a ação a um preço interessante. Lógico, né? Você está olhando em relação a 3 anos atrás, né? Teria que levar em conta a inflação, né? Ou seja, esse valor à medida que passa, né? Ele acaba sendo um valor aí uh, mais depreciado por conta da inflação, né? Então, por conta disso, né, a gente optou por escolher aqui a SLC E3.
Vamos então dar uma olhada geral, né, na empresa antes de fazer né, a gente deu essa olhada antes de fazer o aporte, né? Então ela tem aí três lavouras principais, né? Soja, algodão e milho, né? A soja já está 100% colhida, algodão e milho 100% plantados, né? Expectativa aí da colheita próxima, né? Em termos de volume, né, a soja ela tem uma importância, né, mas ela caiu 16% no primeiro trimestre de 24 em relação ao de 23, né? Já algodão apresentou um crescimento bastante importante, né? Então, houve um aumento aí de mais de 50%. Em termos de preço, né, a gente observa que o algodão ele tem sido bastante valorizado, né, mais do que dobrou o preço. E por conta disso, né, quando a gente olha, né, o resultado do algodão, né, ele acabou sendo um resultado muito importante da empresa. E por conta disso, né, hoje ele representa um resultado até melhor do que o de soja, né? Então, temos aqui a evolução, né, da lavoura e temos um aumento também de produtividade, né, quando compara com o Brasil, né, a SLC ela consegue ter uma produtividade de quase 40% a mais no milho do que a média do Brasil, 5,6% a mais no algodão e 1,1% a mais na soja, né? Então aqui temos a evolução, né? Receita líquida, uma queda de 11,8%, não é preocupante, né? A gente tem aí questões aí de preço, principalmente na soja, né? Que levaram a esse resultado. O EBIT ele caiu quase 30%, né? Então, fruto aí também dessa situação com a soja, com o preço de soja. Em termos de dívida, né? A empresa ela possui uma dívida indexada, né, a CDI, né, na grande parte dela, e tem aí pago uma taxa de juros de 11,6, né, em relação a 12,6, então no trimestre anterior, né? Então essa queda também da taxa de juros, né, a empresa também acaba se beneficiando e conseguindo aí ter uma despesa financeira bem mais controlada, né? A empresa ela tem uma dívida bruta que aumentou, mas ainda, né, se a gente olhar em relação ao seu EBITDA, né, 1,3%. Então, esse resultado, ele acabou, ele é ainda, apesar de estar aumentando, né, ele é uma faixa aí bastante interessante ainda. E aqui temos os principais indicadores, preço-lucro em 13, né? Não é uma relação aí tão favorável, né? Dividend yield de 5% é interessante, o ROI de 11, né? E um crescimento aí de receitas de 26% em 5 anos e quase 9% crescimento do lucro em 5 anos. Então, de certa maneira, os principais indicadores dessa empresa estão ainda numa faixa interessante e por a gente já ter ela no portfólio da carteira do canal e ter enxergado que ela está num patamar de preço mais baixo do que a gente pagou lá atrás, entendemos aí que faria sentido aumentar um pouco a sua posição, já que não era uma posição tão grande assim. Vamos agora então para os fundos imobiliários de shopping center, né? Então a gente listou aqui os 5 maiores fundos da bolsa, né? Com uma diversificação de ativos, né, que valeriam a pena ser avaliados, né. Primeiro ponto ali importante, né, a gente fez a relação aqui da dívida pelo patrimônio líquido e a gente viu que o VISC 11 e o HSML 11 eles estão de fato num patamar de dívida muito relevante, é bem maior do que os outros três, então por conta disso entendemos aí que valeria a pena excluir eles dessa opção, né? A liquidez do MAL 11 ela está bem mais baixa do que os outros, né? Então entendemos aí que faria sentido também deixar, já que é um fundo de menor porte também, né? Isso contribuiu. E aí a gente estava com dois fundos imobiliários com resultados mais próximos, né? HGBS 11 e o XPML 11. O HGBS até com desconto em relação ao seu valor patrimonial e maior dividend yield,
Compensação, ele tem um menor patrimônio, né, e menor liquidez, apesar de ser um patamar de liquidez de patrimônio bem interessante. A dívida por patrimônio é um pouquinho melhor no HGBS e a taxa de administração um pouco mais baixa também. Por conta disso tudo e por ser também um fundo que a gente já possuía na carteira, optamos aí por escolher o HGBS 11 como mais uma opção de aporte que foi feita esse mês. Então vamos dar uma passada rápida por algumas informações básicas sobre HGBS 11, né? Ele tem aí investimento 77% em imóveis e 15% em fundos imobiliários, né, dos principais ativos, né? A gente tem ali uma posição mais relevante no Shopping Jardim Sul, Shopping Penha, West Plaza, Parque Dom Pedro, Moca Plaza e São Bernardo Plaza, esses são 6 principais posições, né? A Aliança Sonai, né, a antiga Aliança Sonai, né, Alus, ela tem 51%, né, é operadora de 51% da carteira do portfólio. Aqui a gente tem a evolução das vendas totais, né, por metro quadrado, né, uma evolução aí em 24, né? Março foi um mês um pouco melhor, né, e abril caiu, né? Isso também se deve, acho que em parte aí à sazonalidade, né, feriados, esse tipo de coisa. Então, o mês a mês é um pouco mais complicado, mas a gente percebe ali que o que ela conseguiu a mais em março já foi maior do que ela perdeu, né, em abril. Então, resultado até interessante. A gente tem uma queda ali na vacância, né? Um patamar mais baixo do que estava no ano passado. Esse é um dado positivo também. E o lucro operacional líquido por metro quadrado, né? A gente teve ali no último mês um resultado até melhor do que abril do ano passado. Já vem desde janeiro ali com um resultado melhor, né? Então, o fundo, de maneira geral, está melhorando o seu resultado, né? Aqui temos, então, o mês de maio, né, com a sua receita. Então, temos aí 17 milhões de receita imobiliária, né? As despesas financeiras de 1,8 milhões, 1,7 despesas operacionais e o seu resultado ali, né? Então, ele teve um resultado de 1,17 por cota, mas ele distribuiu 1,75 porque ele tem um passivo de resultado a ser distribuído, né? Esse passivo fica mais claro quando a gente vê essa barra verde ali, né, no gráfico, no mês a mês, que é o resultado de operações. Então são operações de compra e venda de fundos de shopping e shoppings em si, né? Que o fundo vai apurando lucro e com isso ali ele tem um resultado acumulado ainda a ser distribuído. Esse resultado ele está em 1,02 por cota. Então nos dividendos futuros, né, ele vai acabar distribuindo parte aí desse resultado, por isso vai distribuir mais do que o resultado no mês, né? Aqui a gente tem o histórico dele, né, pegando ali desde o início. O fundo ele teve aí um retorno total de 3,68%, bem melhor do que o IFIX. Então, é um fundo que tem historicamente aí bons resultados e por conta disso, né, e estar num patamar de endividamento melhor do que outros fundos de shopping, a gente optou por ele. E agora vamos falar então dos aportes do mês, né? Então a gente dividiu, gastou R$ 2.600, um pouco mais, né, em SLCE3 e R$ 2.900 no HGBS 11. Então esses foram os aportes, os valores que a gente pegou aí ao longo do mês, né? E é interessante observar que dentro da carteira, né, nosso preço médio dos dois ativos que a gente possuía estava um pouco maior. Com isso a gente conseguiu reduzir um pouco o preço médio ali na, na carteira. Observando que não é simplesmente fazer preço médio por preço médio, né? A gente teve um racional ali, entendeu que ainda faz sentido investir nesses ativos e por isso optamos por investir neles, né? E depois desses aportes, né, a gente já está há um ano construindo essa carteira, né? Essa é a posição, né? A gente observa que o HGBS 11, ele de fato ele acabou sendo uma posição mais relevante no fundo, na carteira, se bem que ele é o único ativo de shopping, né? A gente tem ali o KNCR11, RSR11
que são fundos de papel, né? Eles têm uma posição relevante, o BTLG e o XPLG são fundos de logística, né? Então a gente tem uma distribuição setorial também interessante, né? O RZTR ele é logística para agronegócio, né? E o KNCA é um FIAGro. Então a gente tem uma boa diversificação de ativos. A gente fez aportes de R$ 60.000, né? E hoje, né, no momento que eu gravo esse vídeo, né, o valor dos ativos somados 62.162. E no mês a gente conseguiu uma renda de R$ 575, que foram totalmente revertidos aí para novos aportes. Observe aí que apenas um ano construindo essa carteira, né? Lógico que os aportes mensais foram relevantes, né? Mas a gente conseguiu chegar em um patamar de obter rendimentos aí interessantes no mês. E esse é o gráfico que mostra ali, né, no eixo da direita, né, essa renda crescente, né, à medida que a gente foi evoluindo na carteira. E apesar de manter os aportes em R$ 5.000 todos os meses, né, conseguimos aí comprar ativos que valiam somados mais do que R$ 5.000, justamente por reverter essa renda em aplicações ali e reinvestimentos na carteira. E espero que tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ajuda bastante esse trabalho. Se você quiser se tornar membro do nosso canal, temos essa opção também, né? E se gostou do vídeo, curta, compartilhe, né? Que ajuda a divulgação, né? O objetivo desse tipo de vídeo é fomentar justamente, né, uma cultura ali de investimento nos nossos espectadores, né? E conseguir aí uh, passar algum racional e dar uma lógica ali para você se organizar e fazer, adotar seu melhor método de investimento que se aplica a você, né? E te motivar aí a buscar aí uma melhor condição financeira para o futuro. Obrigado e até mais.